Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro domingo do Advento, desta nossa preparação para vivermos o Natal. Somos convidados a nos perguntarmos o que devemos fazer para poder receber esse Senhor que vem. Que mudanças são necessárias, que transformações no nosso modo de ver, no nosso modo de viver, são precisas para que possamos viver o mesmo Espírito com que Jesus veio ao mundo. Hoje, as leituras nos colocam também num clima da alegria, que é uma das características deste tempo do Advento. Se por um lado é um tempo de reflexão, de oração, de transformação da nossa vida, e isso às vezes dá um caráter um pouco dramático e pesado, aquilo que nós temos que mudar na nossa vida. Por outro lado, o Advento nos propõe a esperança e a alegria como atitudes características da nossa vida cristã. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Sofonias, ela começa dizendo exatamente isso. Canta de alegria, cidade de Sião. Alegra-te, povo de Israel. Exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Então vamos pedir essa graça. Não é fácil viver a alegria hoje, num mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, por tantas contradições, pela miséria, por uma sociedade que descarta seus membros, mas é preciso olhar mais profundamente e pedir. O profeta dá também os motivos pelos quais Jerusalém deve se alegrar. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou os teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Então a raiz, o fundamento dessa alegria é a consciência da presença do Senhor no nosso meio. Portanto, nesse tempo de preparação, para receber o Senhor, para descobri-lo, presente, atuante na nossa vida, essa é a atitude que vamos pedir. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, e não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Esse amor de Deus por nós é que somos chamados neste domingo a recordar. A segunda leitura de São Paulo aos Filipenses também toca esse tema da alegria. Escreve São Paulo: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Vocês percebem a conexão entre o Novo e o Antigo Testamento? Entre Paulo e o profeta Sofonias? Não vos inquieteis com coisa alguma, diz São Paulo, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. E o Evangelho para esse domingo é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, de 10 a 18. Novamente,
temos aqui a figura de João Batista, esse precursor, aquele que vem nos mostrar como nos prepararmos para receber o Senhor que vem. A cena de hoje que nos é proposta mostra as multidões que perguntavam a João: que devemos fazer? Que devemos fazer? E quando aqui aparecem multidões, devemos pensar em todos aqueles mais necessitados, mais pobres, aqueles menos considerados pelas autoridades e que buscavam, de algum modo, se aproximar de João, porque viam em João Batista um profeta, alguém que falava em nome de Deus. E a pergunta é essa: que devemos fazer? A resposta de João é muito clara e, na sua simplicidade, cai como uma pedra sobre nós. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Portanto, é um apelo a viver solidariedade, partilha, divisão. É muito significativo que num contexto como esse, onde se pergunta a João o que devemos fazer, João, tido como um grande profeta, não dá nenhuma orientação religiosa, nem litúrgica, nem cultual. Ele pede partilha, solidariedade e compaixão. Então esse é o primeiro grupo que se aproxima dele, chamado as multidões. Então a atitude primeira é essa. Depois aparece um segundo grupo que vem até ele. Foram também para o batismo cobradores de impostos, aquela raça odiada pelos judeus, porque traíam o seu próprio povo. Perguntavam a João: Mestre, que devemos fazer? E João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. João sabia que a grande tentação era que eles se tornassem exploradores do seu próprio povo. Então, João pede aqui uma mudança de atitude que vai diretamente, concretamente na sua vida do dia a dia. E o terceiro grupo são os soldados. E nós, que devemos fazer? Perguntavam a ele. E João respondia: Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. É muito interessante, assim como João Batista foi respondendo a cada uma dessas categorias de pessoas, hoje cabe a nós também perguntarmos: e nós, que devemos fazer? Pare um pouco, se coloque essa pergunta e peça ao Senhor que lhe dê a sua resposta. O povo estava na expectativa, todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, João assume que a sua missão é de preparação. Então, vivendo esse tempo do Advento, também vamos nos colocar nesse tempo de preparação, esperando o Senhor que vem, que virá para nos batizar com o fogo e com o Espírito Santo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira, recolher o trigo no celeiro e a palha a queimará no fogo. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Então, irmãos e irmãs, vamos também nesse domingo tomar consciência da nossa missão
e vermos concretamente o que precisamos mudar para viver esse tempo do advento, para nos prepararmos para o Senhor que vem. Como podemos crescer na solidariedade, na compaixão, na partilha do que temos e do que somos. Peçamos essa graça ao Senhor e que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.